Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham passado uma semana muito bem na presença de Deus. Nós vamos hoje estudar mais um capítulo da nossa série sobre o apóstolo Paulo, as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E antes de nós irmos para a nossa lição, eu quero ler com vocês hoje o nosso versículo de hoje, que está em Marcos 16:15, que diz assim: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vou ler mais uma vez. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem disse essas palavras? Essas palavras foram ditas por Jesus. Antes de Jesus subir ao céu, ele disse para os seus discípulos, para as pessoas que estavam com ele, que eram para as pessoas espalharem o evangelho, para as pessoas se espalhar e pregar o evangelho para toda a criatura. Mas esse versículo, ele ainda serve para nós hoje em dia. Jesus nos dá esta ordem, é uma ordem de Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Paulo, ele foi um servo do Senhor. Um servo é aquele que serve, que faz aquilo que Deus manda. Ele foi um servo do Senhor a pregar o evangelho, como diz o nosso versículo, a pregar o evangelho para toda criatura. Mas vocês sabiam que no começo isso não foi fácil. Jesus já havia falado para os seus discípulos que ia ser muito difícil, que eles iam ser perseguidos, que eles iam ter muitas pessoas contra ele. Mas Paulo, quando ele foi chamado por Deus para pregar o evangelho, Paulo se dispôs a fazer isso. E Paulo, na verdade, no começo, eles tiveram muita perseguição. Ele se colocou como servo de Deus para pregar o evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de Jesus. Mas teve muita perseguição naquele tempo. E essa perseguição não foi fácil para Paulo. Eles passaram muitas coisas. Mas para que o evangelho chegasse até nós e para que o evangelho se espalhasse, como Jesus falou, ide por todo mundo, Jesus falou que eles iam ter que começar ali por Jerusalém. Até hoje em dia é assim. Nós também podemos começar a pregar o evangelho através da onde nós estamos. Isso mesmo, aonde nós estamos. E por causa da perseguição, os cristãos começaram a se espalhar. E isso foi bom, porque quando eles começaram a se espalhar, eles começaram a ir para outras cidades, eles começaram a falar do amor de Deus, eles começaram a falar de Jesus. E por muitos lugares que eles iam, Satanás, o inimigo de Deus, que também é nosso inimigo, ele fazia com que os cristãos desanimassem, que os cristãos não falassem mais de Jesus, mas os cristãos, eles ficaram firmes, porque eles sabiam em quem eles tinham crido. E dessa forma, o evangelho foi se espalhando. Deus, ele trabalha de muitas formas para que as pessoas conheçam o evangelho. E teve um certo africano, um etíope da cidade da Etiópia, ele tinha ido até Jerusalém para adorar a Deus. E quando ele estava voltando na sua carruagem, ele estava com um rolo com as passagens que estavam no Evangelho de Isaías. E ele estava lendo aquele evangelho.
E ele estava lá sentado na sua carruagem e lendo aquele evangelho. E Deus disse, através do Espírito Santo, para Filipe, que era um cristão, seguidor de Jesus, falou para ele, olha, desce até o deserto, que você, em determinada estrada, você vai encontrar um etíope que ele vai estar lendo uma passagem do Velho Testamento. Só que ele não está entendendo o que ele está lendo. Mas você vai lá e você vai falar o que quer dizer aquilo. E Filipe foi. Ele desceu e ele encontrou aquela carruagem exatamente como o Espírito Santo havia mostrado para ele. E ele se aproximou daquela carruagem, né, onde estava aquele etíope, e ele disse assim: você consegue entender o que você está lendo? O etíope disse assim: como que eu vou entender? Eu estou lendo, mas eu não entendo nada. Aí ele falou assim, o etíope perguntou para Filipe, você poderia me ensinar? Você poderia me dizer o que quer dizer isso? Aí o Filipe falou, sim. Então, impelido pelo Espírito Santo, o Filipe subiu na carruagem onde estava o etíope e ele estava lendo uma passagem do Velho Testamento que diz em Isaías. E essa passagem dizia sobre Jesus, sobre a morte de Jesus, que Jesus ia vir morrer e também que ele ia ressuscitar e que Jesus era o Filho de Deus. Era a boa nova do Evangelho. Então, Filipe, ele explicou para aquele etíope o que queria dizer. E ele disse assim, você entende? Ele falou, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Porque Filipe contou para ele a história de Jesus, que Jesus já tinha vindo e que Jesus era o perfeito Filho de Deus. Então, o etíope falou, eu creio. Então, Filipe assim, você crê, você gostaria de ser batizado? Ele falou, sim, eu quero ser batizado. E aí ele apontou, ele disse assim, olha, ali tem um rio. O que impede de eu ser batizado? Aí Filipe falou assim, você crê que Jesus é o seu Senhor? Ele disse, sim, eu creio que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Então eles desceram da carruagem, foi lá e Filipe batizou o etíope. E dali, Filipe foi trasladado para outro lugar. Olha como Deus usava os seus servos para espalhar o Evangelho. Vocês se lembram, certa vez, que também Pedro teve que pregar para Cornélio? Por muitas vezes, a mensagem de Deus foi espalhada de várias formas. Sábado passado eu contei sobre Barnabé. Vocês se recordam que lá em Antioquia, os cristãos lá, eles estavam crescendo e Barnabé morava em Jerusalém. A igreja de Jerusalém mandou Barnabé até Antioquia para que ele ajudasse aqueles irmãos cristãos. E Barnabé chamou Paulo lá em Tarso para vir ajudá-lo. E quando eles ficaram ali 1 ano, sabe o que aconteceu? 5 irmãos daquela igreja, 5 pessoas que eram ali da liderança da igreja de Antioquia, Deus falou com ele que era para separar Paulo e Barnabé e enviá-los para pregar o evangelho. Então eles ficaram ali, eles jejuaram, oraram e ficaram ali buscando a presença de Deus. E Deus foi confirmando que realmente Paulo e Barnabé eram para ser os missionários da igreja lá de Antioquia. E eles oraram, impuseram as mãos sobre Paulo e sobre Barnabé, oraram sobre eles e a igreja de Antioquia enviou Paulo e Barnabé para pregar o evangelho. Paulo e Barnabé sabiam que a igreja de Antioquia estaria orando por eles e suprindo as necessidades dele. Então, quando a igreja orou e eles foram, essa foi a primeira viagem missionária que nós vamos falar hoje do apóstolo Paulo. A primeira viagem.
Então eles se aprontaram, saíram de Antioquia, foram até o porto em Seleucia e lá pegaram o barco e foram até a ilha de Chipre. Chegando em Chipre, nessa ilha, tinham várias cidades nessa ilha. A primeira cidade que eles passaram foi na cidade de Salamina. A cidade de Salamina ficava a leste da ilha de Chipre. Eles foram até as sinagogas judaicas. Ali tinha muitas sinagogas e eles foram lá para pregar o evangelho, para falar de Jesus, para mostrar que Jesus era o Filho de Deus. Eles foram lá para levar as boas novas e eles começaram a visitar essas sinagogas e começaram a então pregar sobre o amor de Deus, sobre o verdadeiro evangelho, sobre Jesus, sobre aquilo que Jesus tinha feito por nós. Eles queriam que as pessoas, aonde eles estavam falando ali, conhecessem do amor de Deus. E eles falaram ali nessa cidade e depois partiram para outra cidade, a cidade de Pafos, que ficava do outro extremo da ilha de Chipre. E lá, nessa cidade, eles começaram a falar de Jesus para aquelas pessoas. E quando eles chegaram em Pafos, nessa cidade, eles encontraram um certo feiticeiro que trabalhava para Satanás, para o diabo. É isso mesmo, ele era endemoniado e ele trabalhava para Satanás. O nome dele era Elimas. Elimas era um feiticeiro ali naquela cidade. Elimas, ele era assistente do governador de Pafos. O governador de Pafos era o Sérgio Paulo. Sérgio Paulo era um governador muito prudente, muito inteligente, e ele ficou interessado na pregação de Paulo e Barnabé. E ele sentiu um desejo muito grande de conhecer a mensagem que Paulo e Barnabé estavam levando até a cidade. Ele queria conhecer sobre Jesus. Mas sabe o que aconteceu? Esse certo feiticeiro, Elimas, ele começou a tramar algumas coisas para que o governador não se aproximasse de Paulo. Ele estava impedindo Paulo de pregar sobre Jesus. Elimas não queria que o governador ouvisse a mensagem de Paulo. Paulo sabia que Deus estava com ele. Paulo olhou firmemente nos olhos de Elimas e disse assim: "Você é filho do diabo e inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Você nunca vai parar de se afastar e falar contra o meu Deus, o Deus verdadeiro?" Por causa disso, né? Imagine, né? Elimas deve ter levado um susto. E Paulo disse assim para ele: "Por causa disso, você vai ficar cego por um tempo. Você não vai mais ver a luz do sol, porque você afrontou ao Deus verdadeiro." Eu acho que Elimas ficou até chocado, né? Quando o apóstolo Paulo falou para ele que ele ia ficar cego e ele não ia ver a luz do sol. E aí ele ficou até cambaleando e ele disse assim: "Agora a mão do Senhor está contra você. E você não vai mais poder ver a luz do sol. Você vai ficar cego por um tempo." Olha só, crianças. E sabe o que aconteceu? Ele ficou imediatamente cego. Ele não pôde ver mais nada. E mostrando assim que Deus tem poder. E que o poder de Deus estava na vida de Paulo. Quando o governador Sérgio Paulo viu o que tinha acontecido com Elimas, que ele tinha ficado cego, o governador, ele imediatamente ficou maravilhado. Ele ficou muito maravilhado de ver aquilo que tinha acontecido
a ousadia e a autoridade da palavra de Deus na vida de Paulo. E aí Paulo, então, ele imediatamente, quando ele viu aquilo, o governador lá da cidade de Pafos aceitou a Jesus no seu coração. Ele se tornou um cristão, ele se converteu ao evangelho, aquilo que Paulo tinha pregado. E Paulo, ele pôde explicar mais da palavra de Deus. Agora imagina só, que coisa mais maravilhosa. O governador daquela cidade, uma pessoa, uma autoridade da cidade, entregando o seu coração para Jesus. Imagine que maravilha que foi aquela cidade, ter um servo de Deus conduzindo aquela cidade, ter um servo de Deus administrando aquela cidade. Por que isso aconteceu? Porque Deus estava com ele, com Paulo, com Barnabé. E ali naquela cidade de Pafos, muitas pessoas, por causa disso, aceitaram a Jesus. Muitas pessoas creram em Jesus. Se você já é cristão, se você já tem Jesus no coração, Deus também quer usar a sua vida para que você fale de Jesus para as outras pessoas. Você sabia que através de Jesus você tem autoridade, como Paulo teve, de falar do amor de Deus para aquele homem naquela cidade? Sim, nós temos autoridade através de Jesus. Depois de Pafos, Paulo e Barnabé pegaram uma embarcação e atravessaram o mar Mediterrâneo e subiram e desceram em Perge. De Perge eles foram pregando o evangelho e foram subindo. Chegaram até Antioquia da Pisídia. E nessa cidade eles também falaram do evangelho para aquelas pessoas. Mas sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas, muitos, não quiseram ouvir do amor de Deus. E Paulo e Barnabé bateram o pó dos seus pés e desceram para uma outra cidade. Essa cidade que eles foram na cidade de Listra. Nessa cidade de Listra, eles começaram a pregar o evangelho para aquelas pessoas. E eles começaram a falar do amor de Deus. Mas eles chegaram em determinado lugar nessa cidade de Listra e Paulo viu ali assentado numa praça, lá num determinado lugar, ele viu aquele homem, tinha um homem ali coxo, ele era paralítico, desde nascença, ele não andava. E sabe quando Paulo olhou para ele, Paulo estava pregando o evangelho, aquele paralítico olhou para Paulo e Paulo olhou para ele e Paulo viu pelo Espírito Santo, ele sentiu pelo Espírito Santo que aquele paralítico, ele estava ouvindo o evangelho e ele tinha fé suficiente para crer em Jesus. Ele estava sedento e ele estava acreditando nas palavras de Paulo e Paulo viu que ele tinha muita fé. E Paulo olhou para ele e disse assim: fique firme nos seus pés, levanta e anda. E naquele mesmo momento, aquele paralítico saltou, ficou em pé e começou a andar. Mas naquela hora, quando isso aconteceu, as pessoas ali da cidade de Listra, porque Listra tinha um templo e havia alguns sacerdotes que eles criam no deus Júpiter e no deus Mercúrio. E tinha os sacerdotes lá. E quando eles viram que aquele homem foi curado, imagine, uma pessoa paralítico de nascença, já nasceu sem andar e ele se curou, aquelas pessoas lá começaram a olhar Paulo e Barnabé e chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. O que eles estavam querendo dizer? Que os dois, Paulo e Barnabé, eles eram os deuses, que os deuses tinham descido
em forma de Paulo e Barnabé e tinha feito aquele milagre. E aí eles começaram a querer adorar Paulo e Barnabé. Mas Paulo e Barnabé, eles ficaram assim, vamos dizer assim, inconformados, desesperados, porque eles começaram a vir e falar que os dois eram deuses e queriam adorá-los. Então Paulo e Barnabé, eles rasgaram as suas vestes e disseram: parem com isso, por favor, nós não somos deuses, nós somos como vocês, nós somos homens como vocês. Mas aquele povo, ele não acreditavam daquilo que eles falavam, eles achavam que realmente eles eram deuses, né? E chamavam, como eu já disse, Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Sabe, crianças, existe só um Deus, é o Deus verdadeiro. Mas sabe como aqueles homens lá da cidade de Listra, muitas pessoas também adoram falsos deuses. Tem gente que adora o sol, tem gente que adora a lua, tem pessoas que adoram profetas, tem pessoas que adoram a natureza, tem pessoas que adoram pessoas que já morreram, que não podem fazer nada, e tem pessoas que não adoram nada. Você sabia disso? Então, aquelas pessoas, eles adoravam falsos deuses, como muitas pessoas hoje em dia adoram. Então não mudou nada do tempo de Paulo para agora. Se você parar para pensar e ver, muitas pessoas ainda continuam adorando falsos deuses. E Paulo e Barnabé quiseram mostrar para aquelas pessoas que eles não eram deuses. Eles falaram: nós somos como vocês. Quem fez isso para ele foi o Deus verdadeiro. E aí eles começaram a falar do amor de Deus. E Deus fez mais um milagre, né? Mais um milagre. Vocês sabiam que milagre só Deus pode fazer? E o que é milagre? Milagre é interferência de Deus no curso da natureza. Isso mesmo. Um milagre, quando acontece alguma coisa que é impossível de acontecer, no caso desse homem era paralítico, e Deus interferiu naquilo que ele não conseguia andar, né? Naquela paralisia que ele tinha, e aquele homem recebeu o milagre. Então Deus fez o milagre através da vida de Paulo, usou a vida de Paulo para fazer um milagre ali naquela cidade. As pessoas da cidade de Listra, eles tinham um templo que eles adoravam a esses deuses, Júpiter e Mercúrio. E foi muito difícil para Paulo e Barnabé convencer aquelas pessoas que eles não eram deuses. E eles trouxeram bois e guirlandas. Eles vieram ao encontro de Paulo e Barnabé com bois e guirlandas. Eles queriam fazer um sacrifício. Eles iam sacrificar. Eles vieram tocando e trazendo aquelas oferendas que eles iam oferecer a Paulo e Barnabé, porque eles achavam que eles eram deuses, né? Que tinham feito aquilo. Mas Paulo e Barnabé falaram: por favor, não façam isso. Nós não somos Deus, nós somos como vocês. Muitas pessoas ali na cidade de Listra se converteram ao Evangelho. Sim, eles se converteram, se tornaram cristãos e começaram a servir a Deus. Mas ainda Paulo e Barnabé ficaram um tempo ali naquela cidade falando sobre Jesus. Então muitas pessoas aceitaram, mas teve as pessoas que não aceitaram. E a perseguição ainda continuou. Algumas pessoas, aonde Paulo e Barnabé tinham saído daquela cidade, lembra que eu falei de Antioquia da Pisídia? Quando eles saíram de lá batendo pó dos pés, porque aquelas pessoas não quiseram saber do Evangelho,
Algumas pessoas dessa cidade, muitas pessoas, muitos judeus que estavam ali naquela cidade, muitas pessoas desceram até Listra, que era próximo, e começaram a fazer um alvoroço ali, dizendo que Paulo e Barnabé eram mentirosos, que aquilo que eles falavam era tudo mentira. Eles tentaram convencer as pessoas, muitas pessoas ali da cidade de Listra, onde Paulo estava, que aquilo que Paulo falava era mentira. E muitas pessoas ali na cidade, muitos que já tinham ouvido da palavra, continuaram firmes, mas muitos, quando essas pessoas desceram e começaram a falar contra Paulo, muitas pessoas ali se revoltaram e viraram contra Paulo. E eles pegaram muitas pedras grandes, e começaram a apedrejar Paulo. E sabe que muitas pessoas que antes estavam querendo adorar Paulo, dizendo que ele era um Deus, começaram a apedrejar Paulo. Mas jogaram tantas pedras no servo de Deus, em Paulo, que Paulo ficou ferido, muito ferido. E eles, por causa de tantas pedras que eles jogaram em Paulo, Paulo caiu no chão e ficou como morto. E aquelas pessoas falaram: ele está morto. Pegaram Paulo, arrastaram Paulo e jogaram Paulo fora da cidade. E quando jogaram Paulo fora da cidade, as pessoas que eram cristãos, que estavam ali na cidade, que criam, que eram discípulos de Deus, eles foram até onde eles tinham jogado Paulo. Chegando lá, aqueles irmãos cristãos, eles fizeram uma roda assim em volta de Paulo e ficaram olhando. E eles foram lá para acudir Paulo, para ver se eles poderiam fazer uma coisa, porque Paulo, ele estava desfalecido, e realmente as pessoas ali da cidade acharam que Paulo estava morto. Quando esses cristãos chegaram para ir lá ver Paulo, de uma maneira assim milagrosa, aconteceu mais um milagre. Paulo se levantou, se recompôs, e Paulo não tinha nada. Paulo estava são, não tinha acontecido nada. Deus tinha feito mais um milagre. Olha que coisa mais linda. Deus tinha poupado, salvado a vida de Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo tinha uma grande missão a fazer. Paulo ainda ia ter ainda algumas viagens missionárias para pregar o evangelho. Paulo, ele foi um servo muito usado por Deus para pregar o evangelho para muitas pessoas. E é isso que aconteceu. Aconteceu um milagre. Paulo, ele estava desfalecido, parecia que estava morto, mas quando os cristãos chegaram perto dele para ajudar Paulo, até aqueles cristãos da cidade achavam que Paulo estava morto, mas Paulo não estava morto. Deus tinha feito um milagre, porque Deus tinha um plano muito grande na vida de Paulo. Deus, ele realizou muitos milagres através da vida de Paulo. E Paulo ainda ficou algum tempo ali na cidade de Listra, falando do evangelho. Depois ele voltou e passou pelas outras cidades que ele já tinha passado. E ele foi passando, encorajando todos os cristãos. Você sabia que nas cidades aonde Paulo passou, aonde ele estava, muitas igrejas foram formando através da pregação de Paulo. E Paulo encorajou todas essas pessoas, passando de volta para as outras cidades. Depois que eles passaram por todas essas cidades, que eles encorajaram os cristãos, os novos cristãos, eles voltaram para a sua cidade de Antioquia. Voltaram para a igreja de Antioquia, da onde eles tinham saído. Por que eles voltaram? Essa foi a primeira viagem missionária de Paulo. Ele voltou para Antioquia
E lá na cidade de Antioquia, eles se reuniram com os judeus lá na igreja em Antioquia, e Paulo e Barnabé deram um relatório. O que é um relatório? Eles contaram todas as maravilhas que Deus tinha feito nessa primeira viagem em Chipre, na ilha de Chipre, depois subindo lá para outra região e falando, e tudo que Deus tinha feito nesses lugares. Quando a gente olha para o mapa dessa primeira viagem de Paulo, a gente vê tantas maravilhas que Deus fez através da vida dele, mas a gente sabe que não foi só as maravilhas e os milagres. Nós vemos que Satanás, o inimigo de Deus e o nosso inimigo, ele estava sempre ali à espreita, sempre ali tentando destruir o servo de Deus. Você sabia que o diabo, ele é nosso inimigo? Que ele ainda até hoje, ele tenta nos destruir? Ele tenta fazer com que a palavra de Deus não seja conhecida? Muito provavelmente, Satanás vai fazer isso com você. Ele vai tentar te impedir de falar de Jesus para as outras pessoas. Ele vai me impedir também de querer que eu fale de Jesus para as outras pessoas. Mas nós temos que nos firmar em Deus. Você que já é um cristão, você que já tem Jesus, você tem autoridade, você sabia? Essa mesma autoridade que Paulo tinha, porque nós podemos ver que Paulo ele não tinha medo de nada. Quantas coisas ele sofreu, mas ele não tinha medo de nada. Sabe por que ele não tinha medo de nada? Porque o Espírito Santo de Deus estava com ele. O Espírito Santo de Deus que dava força para ele prosseguir, para ele falar do Evangelho para todas as pessoas. E esse mesmo Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele vive em nós. E ele nos dá forças para pregar o Evangelho. Você sabia que Deus quer usar a sua vida para você falar do Evangelho? Sim, Deus quer usar a sua vida. E você pode começar a partir de agora. Sim, de hoje. Você pode pregar para todas as pessoas. Agora, aonde você está, aqui na sua cidade, aonde você vive, você pode pregar o Evangelho. E quem sabe no futuro, Deus escolhe você para ser um missionário, para sair, ir viajar, fazer viagens missionárias, ir para um outro lugar, pregar o Evangelho. Você já pensou nisso? Quando Deus vai te preparando, você vai crescendo e futuramente você pode ser um grande missionário como Paulo foi, para pregar o Evangelho para todas as pessoas. Você que já é salvo, que já tem Jesus, Deus quer usar a sua vida. Pense nisso. Deus pode usar a sua vida para você pregar o Evangelho para outras pessoas. Agora eu quero falar para você. Isso, você mesmo que está me ouvindo. As boas novas do Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, é para você também. Deus quer que você o receba no seu coração. Deus quer que você aceite Jesus hoje. Sim, Deus quer te dar a vida eterna, para que você possa um dia morar com Ele no céu. Você sabia que o pecado nos separa de Deus? O pecado são todas as coisas ruins que a gente faz. O pecado, ele nos separa de Deus, mas Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus trouxe as boas novas do Evangelho para nós. Então, as boas novas do Evangelho é para você. Se você ainda não recebeu Jesus no coração, eu te convido a fazer agora. Entrega o seu coração para Jesus. Abra o seu coração. Eu gostaria de orar com você agora. Vamos orar? Você pode fazer isso agora. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos aí aonde você está e você faça essa oração comigo. Fale em voz alta para que o diabo possa escutar e também para que ele possa saber que agora a sua vida pertence a Jesus. Vamos orar?
Senhor Jesus, eu te recebo agora no meu coração. Limpa a minha vida, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Perdoa todos os meus pecados. Eu quero ser teu filho agora, por isso eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus, eu creio que Jesus é o perfeito Filho de Deus. Eu recebo Jesus agora no meu coração e eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor possa ser a sua força. Você que entregou o seu coração para Jesus, que o Senhor seja a tua força. E você que já tem Jesus no coração, eu quero desafiar você a esta semana a falar de Jesus para todos os seus amigos, para os seus parentes. Vamos falar que Jesus é o único Salvador, que Jesus é o perfeito Filho de Deus, aquele que traz boas novas para nós. Eu quero desejar para você uma ótima semana, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua semana, a sua família. E acompanhe a nossa igreja nas redes sociais, isso mesmo, acompanhe a nossa igreja nas redes sociais, fica com Deus. E eu vou pedir outra coisa para vocês, dê um like na nossa história se você gostou, ok? Um grande beijo, Deus abençoe vocês e até a semana que vem.